A política como ela é. Como vai, candidato? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou me recuperando, mas se Deus quiser, semana que vem estarei 100%. Muito obrigado por atender a CBN. Candidato, acompanhando essa eleição presidencial, nós tivemos o primeiro turno, com o senhor obtendo 47% dos votos contra 29% de Fernando Haddad. E a pesquisa do Datafolha, divulgada mais recentemente, apontou que o senhor tem 58% dos votos válidos contra 42% na simulação de segundo turno. Candidato, como é que o senhor pretende manter essa vantagem de 16 pontos percentuais e vencer a eleição nesse segundo turno, hein? Olha, continuar fazendo o que sempre fizemos. A nossa bandeira foi a verdade acima de tudo. Reconheço as minhas limitações e estou me cercando de pessoas que podem dar conta do recado. Sei da tremenda responsabilidade que é administrar um país, né, tão rico, mas com tantos problemas como o nosso. E hoje em dia a população tem duas opções, tem eu e tem o PT. Por si só, isso já polarizou as eleições. Tem gente que vota em qualquer um, não vota no PT. E tem alguns também que não gostam de mim e votam em qualquer um, mas essa diferença é muito maior, favorável a nós. Então nós pretendemos fazer o que vimos fazendo. Não sei se vocês sabem, mas há 4 anos eu decidi disputar a presidência da República e como governar o país, como ter a governabilidade. E isso tudo foi traçado, primeiro sozinho e depois com pessoas se aproximando desse projeto que passaram a acreditar. E a minha votação, você pode ver, eu não tive tempo de televisão, não tinha fundo partidário, grande parte da mídia, não são todos, né, mas não tratavam a gente com isenção, tá? Enfrentamos fake news, problemas o mais variado possível, mas a verdade prevaleceu. E na minha humildade, eu dizendo que o grande problema do Brasil são as indicações políticas que levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Viajei pelo mundo, alguns países aí fora, para até pegar alguma experiência. A gente citei muito Israel, né? Falava, olha o que eles não têm, o que eles são. Vem para o Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Então isso tudo, calcado também nos valores familiares, naquilo que o PT no passado quis perverter, pintou aquela história do kit gay que eu descobri lá em 2010, e é uma realidade, né, que o pai desse projeto era o Haddad, e ninguém não tem nada a ver contra os homossexuais, tenho amigos gays bastante, muitos deles votaram em mim, mas que não podia admitir que esse tipo, né, de informação chegasse para criancinhas a partir de 6 anos de idade, visitando outros países, autoridades, lógico, uma conversa muito superficial. O problema é que o Brasil tem a falta de confiança, eles querem colaborar, até porque nós temos o que eles não têm, né? Eles têm que nós não temos. Nós temos recursos naturais, Entendi. Eles têm tecnologia, então dá para buscar o meio termo, dá para buscar parceria com esses países, entre outras coisas, que levou a confiança junto à população. Eu tive uma votação que ninguém nunca teve, né, por ocasião de primeiro turno. Entendi. Candidato, o senhor falou sobre a sua não presença no tempo de televisão. Seus médicos vetaram a sua presença nos debates, pelo menos até o próximo dia 18, quando o senhor vai fazer uma reavaliação médica, para daí ter uma eventual liberação para comparecer a esses confrontos. Mais cedo, a gente trouxe a informação aqui na CBN, o senhor admitiu que cogita não ir aos debates por questões estratégicas. Não é importante que o senhor vá aos debates, exponha as suas propostas, para que os brasileiros possam, enfim, ter a oportunidade de confrontar as suas ideias com as de Fernando Haddad? Isso não é um dos princípios básicos da democracia, candidato? Não deixa de ser, mas eu vou debater com o Haddad e com o ventríloco do Lula. Tá? Qual é a autenticidade do Haddad? Até hoje, numa coletiva com a imprensa, né, essa questão foi levantada, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Haddad. Como é que você vai proceder? Você vai permitir que no futuro, né, o crime organizado aqui fora seja comandado de dentro de um presídio? O Haddad me desafiou, vamos debater. Você não fez nada ao longo de 28 anos. Ainda bem que tivesse feito alguma coisa com o PT, estaria preso agora. Então você vai debater com uma pessoa que não vai ser ela. Não adianta ela ter uma boa proposta, sabendo quem vai indicar seus ministros não vai ser ele. Quem vai indicar os meus ministros serão eu. Mas aí o senhor não está privando os eleitores de saberem das suas propostas, candidato? Os eleitores me conhecem, eu não comecei agora. Essa votação, né, tinha 13 candidatos, não foi por falta de opção, foi por opção.
Então, estrategicamente, eu posso decidir não ir. Agora, gostaria de participar de um debate, sim, eu e ele, sem interferência de terceiros, né? Eu estou pronto, se ele quiser debater comigo a partir de quinta-feira, só nós dois, vocês podem intermediar, mas eu perguntando para ele perguntando para mim. Daí não tem problema nenhum. Candidato, aqui é o Kennedy Alencar, falando de Brasília. Boa noite para o senhor. Candidato, há notícias de diversos casos de agressão de eleitores do senhor a eleitores do Haddad e do PT. Na Bahia, um capoeirista morreu com facadas dadas por um eleitor do senhor. Há casos de mulheres que participam da campanha Ele Não, que estão sendo agredidas nas ruas. E 2 candidatos do seu partido no Rio de Janeiro rasgaram uma placa em homenagem a Marielle Franco. Quando o senhor foi questionado, primeiro o senhor disse que não controlava tais pessoas, depois o senhor condenou a violência, dizendo que não queria o voto desses agressores. Mas um candidato a presidente não tem que fazer uma condenação mais veemente, não tem que se responsabilizar pelos seus liderados e controlar pessoas que acham legítimo usar a violência como arma política, candidato? Kennedy, pelo amor de Deus, 48 milhões que votaram em mim, você quer que me responsabilize por elas? Eu lamento essas agressões. Afinal de contas, né, quem levou a facada fui eu. Falam tanto que eu prego ódio, mas quem levou a facada fui eu. Quase eu morri, tô vivo por milagre. A questão na Bahia, se briga por futebol, por política, por religião, lamento isso aí, gostaria que não tivesse. Agora, eu condeno sim, não quero voto desse tipo de gente. Agora, não é porque uma pessoa agora, porventura eleitora minha, ou tem meu nome de forma positiva no Facebook, querer me responsabilizar. Ora, pelo amor de Deus, tá certo? Eu que levei a facada. Eu sou vítima daquilo que eu prego. Contrário. E houve uma condenação veemente à facada que o senhor levou, porque é inadmissível na democracia o que o senhor sofreu, candidato. E falando de democracia, o senhor defende a ditadura militar de 64, no voto a favor da abertura do processo de impeachment contra Dilma, o senhor homenageou um torturador, já pregou o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso e afirmou que seria uma solução para o Brasil uma guerra civil com a morte de 30 mil pessoas, inclusive de alguns inocentes. São declarações que naturalizam a violência como arma política. Foram essas declarações dos fuzilar 30 mil? Tem 20 anos, pelo amor de Deus. Eu só quero concluir a pergunta para o senhor. Pode concluir, vamos lá. Esse discurso do senhor ao longo da carreira do senhor, exatamente, dado ao longo desses anos todos, não coloca em xeque o seu compromisso com o governo democrático, com a democracia, candidato? Olha, nós temos um parlamento ali que é independente. Como é que vai falar em fechar o Congresso? Há 20 anos, tá, eu reagi à atitude do parlamento. Essa questão do FHC, eu acho que tem uns 20 e poucos anos, quando ele privatizou lá do Rio Doce, não poderia ser privatizado daquela forma. Eu reagi a ele. E quando eu falei em fuzilar, eu levei em conta o avô dele, por ocasião do Império. Quando foi perguntado para ele se a família imperial reagisse a voltar para o trono, o que fazer? O avô dele falou, fuzile-os. Usei a mesma metáfora. Eu não posso usar uma metáfora? A questão de, como é que vocês querem que eu faça? A gente evolui. Coisa de 20 anos atrás, vocês trazem à tona agora. O que leva isso daí? Eu tenho dito que eu for presidente, a gente vai governar daqui para frente, não é com olhos voltar no passado. E outra coisa, quando eu cheguei em Brasília, em 91, foi logo depois do Figueiredo, tinha uma centena de anistiados políticos lá dentro, eu era o único militar da ativa, né, que tinha sido eleito. Eu virei alvo deles todos. Quando você fala em Coronel Carlos Alberto Presidente Ustra, não teve nenhuma condenação trançado e julgado contra ele. Você não pode acusá-lo disso. Agora, o outro lado, que cometeu barbaridades com o Zé Disseu, com o Genuíno, com o Frank Martins, com a própria Dilma Rousseff, vocês nunca condenam? Eu sempre falei que houve excesso dos dois lados. Não defendo ditadura mesmo, até porque ditadura militar, onde aparece a TV Globo em 65, aparece a revista G de 68, a imprensa funcionava a todo vapor, pelo amor de Deus, querer comparar o que aconteceu. Deixa eu falar agora. Vamos lá. De 64 a 85, uma ditadura é o fim da picada. Desapareceram 400, morreram pessoas. Em que circunstâncias? Hoje morre no carnaval, isso não se fala nada. Agora, temos que parar de olhar para o passado e ver o futuro. Vocês acham que com a volta do Haddad, a bandidada toda não voltará ao poder? Essa bandidada que acabou com as estatais, roubou o BNDES, entregou dinheiro para a ditadura, trouxe o caos para o Brasil, a violência só cresceu, o desemprego só cresceu. Mas na ditadura o Estado matou, né? Se aprende cada vez menos, né, nas escolas, e o pessoal que não tem qualquer respeito para com a família,
lança essa ideologia de gênero na escola, querendo ensinar as crianças a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Vocês querem a volta disso para o Brasil? Esse partido de esquerda que bota o plano de governo, o controle social da mídia. Agora, será que o ditador sou eu? Candidato, o senhor disse que as pessoas evoluem. O senhor é um outro Jair Bolsonaro hoje? Não, todos nós evoluímos. Tenho certeza que muita coisa que você falava ou pensava 10, 15, 20 anos atrás, tu pensa diferente hoje. Nós evoluímos. Afinal de contas, você reconhecer erros, no meu entender, isso é salutar. Eu já errei. Quantas vezes eu já errei? E agora não sou Jairzinho Paz e Amor. Eu sou uma pessoa autêntica que sempre fui. Agora, não tenho muitas vezes o dom de falar bonito, falar de forma meiga. Queria que fizesse uma carta ao povo brasileiro, como Lula fez lá atrás, e não cumpriu. Eu sou o que eu sou. Qual é a opinião que o senhor tem a respeito dessa guerra de notícias falsas ou de informações falsas que circulam na internet, as chamadas fake news, e que são compartilhadas? Tem muita gente que diz que os seus aliados acabam compartilhando mais do que a candidatura do seu adversário. Como é que o senhor responde a isso, candidato? Olha só, a questão de 3, 4 dias, o Haddad viu a matéria na imprensa, queria me desafiar a assinar um documento, um protocolo de não fazer fake news. No dia seguinte, fake news aqui por parte do senhor Haddad. Bolsonaro defende aumentar impostos para os mais pobres. Quando é que eu falei isso? De onde é que veio isso? Bolsonaro defende a revogação o Haddad defende a revogação da reforma trabalhista. Aí bota embaixo que eu vou continuar defendendo que mulheres ganham menos do que homens. Quando é que eu defendi uma tese nesse sentido? Quem é que divulga esse fake news? Os últimos agora, no Nordeste, o Haddad foi lá e disse que eu vou acabar com o Bolsa Família, depois disse que eu vou acabar com o 13º. Poxa, quem é que difunde essas mentiras? Eu não divulgo isso aí. Agora, se tem alguém que vota em mim e repassou, mas não fake news, pelo amor de Deus, né? Espero que isso não aconteça, mas eu não tenho controle. Se eu tivesse controle em cima de 48 milhões de pessoas, eu mandaria no Brasil, não precisa nem de eleições, né? Resolveria, né? E não quero isso. Se eu sou o candidato, porque eu estou aceitando as regras da democracia. Ok. Candidato, essa fala do senhor falando que mulheres não devem ter um salário igual de homens foi gravada numa entrevista de televisão, o senhor tem isso gravado. Mas o senhor já disse que se fosse empresário... Não, para aí, que televisão? Não, uma entrevista a Luciana Gimenez, na Rede TV. A Luciana Gimenez estava discutindo esse assunto. E eu falei, o salário tem que ser por competência. Pois então, é nesse sentido a minha pergunta, candidato. A CLT garante o salário igual. Tanto é que na TV Globo eu questionei o Bonner e a Renata. Um ganha 4 vezes mais do que o outro. Eles têm funções diferentes. Tem algum projeto meu defendendo que mulher tem que ganhar menos do que homem? Tem algum discurso meu nesse sentido? É nesse sentido a minha pergunta, candidato. A fonte de consulta de vocês é um programa da Luciana Gimenez que estava discutindo esse assunto. Candidato, exatamente. Nesse sentido da minha pergunta, candidato. O senhor já disse que se fosse empresário não contrataria uma mulher pelo mesmo salário que um homem, porque os empresários afirmam que a licença maternidade aumenta os custos. A isonomia salarial, como muito bem o senhor lembrou, está na Constituição Federal. O senhor continua a pensar dessa forma, que essa é uma questão privada, que deve ser resolvida numa negociação entre os empresários e os trabalhadores e que o Estado não teria influência? E mais, aproveito para lhe perguntar, candidato, se o senhor teria alguma mulher entre os seus ministros e para quais ministérios? Olha só, primeiramente, eu desafio o jornal 0 Hora, que escreveu isso, a mostrar o áudio. Eu fui entrevistado pelo jornal 0 Hora e a pauta era o seguinte: por que mulher ganha menos do que homem? Eu consultei, me preparei e falei que quem emprega dava prioridade para homens, dado a um direito trabalhista a mais. Não era opinião minha, era opinião de quem empregava. Procure uma mulher que seja patroa, que tenha lá 100, 200 pessoas, e veja se ela contrata mais homens ou mulheres. Sabe? Por que querem jogar essa responsabilidade em cima de mim? O PT joga em cima de mim. O PT ficou 13 anos no governo, por que não vai resolver esse assunto? No serviço público, o salário é igual. Tem um ponto aí, candidato, só um minutinho. Quem decide é o patrão ou a patroa. Pois é, tem um ponto aí que é o seguinte, é só para entender a posição do senhor. O senhor acha que essa questão da igualdade salarial, ela tem que ser resolvida como uma questão privada, ou seja, resolvida entre as trabalhadoras e os empresários, e não é uma questão pública na qual um presidente da República deve interferir? É isso que o senhor pensa? Não, o que eu penso é o seguinte: o mercado tem que decidir. Ninguém vai pagar mais para o homem porque é homem e menos para a mulher porque é mulher. Isso vem a questão da produtividade de cada um.
Se eu tenho uma mulher que faz barbaridade aqui naquela área, você tem que pagar melhor para ela do que para o homem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí isso é uma discussão. Qual país do mundo está discutindo isso daí? Isso é pauta para discutir com o candidato a presidente da República? Pelo amor de Deus. Me aponte um discurso meu nesse sentido, um projeto meu nesse sentido. Fico em cima de fake news o tempo todo, como o deputado não gosta de negros. Poxa, meu sogro é o Paulo Negão. Eu aprovei um negro aqui no Rio de Janeiro, foi o mais votado no Rio de Janeiro. Sabe qual que era o mal dele? Eu conheço há 20 anos, subtenente do Exército. Pô, pare com isso, pelo amor de Deus. Vamos discutir Brasil. Candidato. Agora, sobre os ministérios. Kennedy, vamos perguntar sobre os ministérios, candidato. Então, aproveitando isso, o senhor teria uma mulher e em quais ministérios? Eu pretendo ter 15 ministros, tá? Um vai ser homem, que é o da defesa. Que vai ser um oficial general. Se os 14 outros, pode ser tudo mulher. Pode ser tudo gay. Tá? Pode ser tudo afrodescendente. Eu estou conversando com um colega agora da área de saúde aqui, exatamente discutindo qual o perfil que eu quero para o Ministério da Saúde. Eu quero alguém competente, que seja gestor, que tenha autoridade e tenha iniciativa. É isso que eu estou discutindo. Se vocês quiserem indicar alguém com esse perfil, eu estou pronto para conversar com ele. Se eu for presidente, nomeá-lo ou nomeá-la. Não quero saber. O que o povo quer saber não é quem está em tal ministério, se ele é gay, se não é, se ele é negro, se não é, se é homem, se não é mulher. Ele quer que aquele ministro dê conta do recado. O senhor poderia citar uma mulher que seria a ministra do senhor? O senhor já citou o Paulo Guedes para a Fazenda. Tem um nome que o senhor gostaria de ter na equipe? Tudo. Depois das eleições, eu citei o Paulo Guedes, eu citei o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, e citei também o general Heleno na defesa. Vamos deixar para depois isso aí. Agora, quantas mulheres o Lula, a Dilma tinha no seu governo? Me aponte aí. Eles falavam muito em negros, né? Que não criticavam a questão de negros com negros. Daí eu levantei o gabinete de crise do Lula lá atrás, não tinha nenhum negro. O povo quer que aquele ministro dê conta do recado, que trate realmente os interesses do povo, não interesses políticos partidários. Eu não quero saber quem é que é, se aquela pessoa que está lá é um gay ou não é. Ele quer que resolva o problema, é isso que eu quero. Eu estou dando aqui, com um colega aqui, sobre o perfil do ministro da Saúde, porque ele é médico. Agora, tem alguém nesse perfil, eu estou pronto para conversar com ele, se eu for presente no meio, cara. Perfeito. Candidato, vamos para mais uma pergunta, Kennedy. Candidato, na noite de domingo, o senhor lançou suspeitas sobre o sistema de votação na urna eletrônica, dizendo que não venceu no primeiro turno por causa de eventuais fraudes. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, por exemplo, diz que o sistema é limpo, honesto, e o senhor recebeu 41 milhões de votos, se não me engano. No dia seguinte, em entrevista ao Jornal Nacional, o senhor disse que respeitaria a Constituição. Qual é o Bolsonaro que vai governar? É um Bolsonaro que questiona o sistema eleitoral do TSE ou que afirma que vai respeitar a Constituição? Olha, você podia ir na rua aqui e perguntar para o povo se ele confia no sistema eletrônico de votação. 90% não confia. O problema... Não confia. O senhor foi eleito diversas vezes pelo sistema eletrônico de votação. Nós suspeitamos para presidente. Não é no varejo não, tá certo? É para presidente. O que leva a essa suspeita, candidato? Mas olha só, você vê reclamações, será que vocês não tomaram conhecimento? O elemento vai votar, por exemplo. Votou para governador e apagar e encerrava a votação. Apertava meu nome 17, não aparecia a minha foto e encerrava a votação. Apertava um, aparecia a cara do Haddad. Agora o contrário, ninguém reclama. Para mim foram centenas de pessoas com vídeo. Tem que são pessoas de responsabilidade. Esse problema existiu, não pode existir mais. Se eu pudesse, eu iria a Brasília conversar com o presidente do TSE para ver quais medidas tomar contra isso. Isso é uma realidade. Vocês estão afastados do povo. O povo que diz isso. A minha trabalha comigo uma funcionária aqui que não votou em mim, está aqui do meu lado. Ela não votou porque não conseguiu votar em mim. Votou para governador e acabou. Isso aconteceu. Agora, quando eu aprovei em 2015 uma emenda a um projeto por voto impresso, lá na frente, o presidente do TSE era o senhor Gilmar Mendes, ele resolveu partir para 5% das urnas ter impressora. Depois chegou o ministro Fux, fui conversar com ele, não tinha como ampliar esse percentual, pedi para ele uma coisa apenas, ministro, que o senhor pulverize essas impressoras pelas seções eleitorais do Brasil. Ele falou, isso já está feito. Agora, logo depois, ao apagar das luzes, né, a questão de um mês e pouco, 2 ali, o Supremo Tribunal Federal derruba o voto impresso. Qual é o argumento da senhora Rosa, da senhora
da senhora Raquel Dodge. Rosa Weber. Raquel Dodge. Não é Rosa Weber, não, do Ministério Público. Da Procuradora-Geral, Raquel Dodge. Raquel Dodge. Você vai ver, vocês verão lá o argumento dela, que a impressão do voto compromete a segurança das eleições. Pelo amor de Deus. Se nós fizermos, candidato, além do setor elétrico... Nós teríamos, tá certo? Como comprovar ou não a lisura das eleições. E quem disse é o povo, meu Deus do céu. Ok. Você ia perguntar do setor elétrico, Kennedy? Isso, de economia. Além do setor elétrico, quais setores aí, quais empresas estatais e setores da economia o senhor não vai privatizar? Olha, conversei com o nosso economista, né, que tem uma equipe muito grande trabalhando com ele. No governo do PT foram criados 50 estatais. A relação está com ele. Se tivesse comigo aqui, eu te falaria. Quase todas têm que ser privatizadas ou extintas, né? É a estatal do Trem-Bala, é a empresa brasileira de notícia, entre outros. Nós temos que ter responsabilidade. Eu sou favorável à privatização, mas com responsabilidade. E alguma coisa... Mas quais não vai privatizar? A questão de energia, por exemplo, eu entendo como estratégico. É estratégico o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Temos um motivo para tal. Por exemplo... Petrobras... A Petrobras dá para você privatizar, tenho conversado com ele, a ideia dele, está esmiuçando isso aí. A questão de refino, por exemplo, nós refinamos lá fora, por que não refinar aqui dentro? E pode abrir para quem quiser montar aqui uma refinaria, que monte, vamos abrir isso daí. Agora, o candidato... facilitar a vida, vamos diminuir o tamanho do Estado até para combater a corrupção. Agora, quando você começa, você bota para vender, por exemplo, tem que ter um bom modelo. Tá? Porque a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. Essa é uma preocupação minha. Foi a preocupação do Trump dos Estados Unidos, vários países, né? Pensa dessa maneira. Um modelo muito bom. A cor de share da nossa Embraer. Você tem que ter responsabilidade, você tem funcionário público lá dentro. Agora, candidato... O Brasil tem que ter o poder sobre a geração de energia. Tem uma outra questão importante, candidato, que é a questão da reforma da Previdência. É um tema que o senhor pretende já botar em pauta no ano que vem ou não? E eu pergunto isso porque houve, de algum modo, algum ruído entre o senhor e o Onyx Lorenzoni, se poderia ou não se aproveitar daquilo que foi apresentado pelo presidente Michel Temer, ou se teria outra proposta. O que é que o senhor tem a dizer a respeito da reforma da Previdência? Não houve nenhum atrito. Se terá idade mínima, por exemplo. E o Onyx Lorenzoni, tá certo? Nenhum atrito. A reforma proposta pelo Temer, que sofreu uma infinidade de mudanças, nós não concordamos, é uma coxa de retalhos. O que tenho falado? Tem que reformar? Tem. Mas com responsabilidade. É aquela história de remendo novo em calça velha. Será prioridade do seu governo ou não? Oi? Será prioridade? Prioridade. A gente começa a ver, né? Qual o setor que mais gasta com a Previdência? É o público. Onde está o erro? É um erro levantado por nós. É pequeno, mas levantado. Nós temos que acabar com as incorporações. Aqui no Rio de Janeiro, no apagado das luzes 2014, o então prefeito, 2016, o então prefeito Eduardo Paes estendeu para o pessoal do executivo as incorporações, ou seja, um funcionário executivo ganhava 5 mil por mês, daí ele ganhava um cargo de comissão de 10. 8 anos depois ele incorporava, vai passar para 15, mais 8 anos. Aquele mesmo que era a comissão, vai passar para 25. Vamos acabar com as incorporações. A fábrica de Marajá está aí. Isso é muito visto no Poder Legislativo. O senhor é contra ou a favor da idade mínima, a fixação da idade mínima? Quando o Temer lançou a proposta dele, ele estava no Piauí, com 65 anos. Estava com Atlas do meu lado. Expectativa de vida no Piauí, 69 anos de idade. Complicou, porque tem gente que quer... Eu estou com 63 e me sinto em plena forma. Mas tem gente, de acordo com a profissão, com essa idade, está velho. Você vai pegar um elemento aí que trabalha em obra, né? Que é auxiliar de pedreiro, por exemplo. Com 60 anos de idade, não aguenta botar um saco nas costas mais. Você tem que pensar nesse cara de forma diferente. Você vê. O que eu tenho falado, quando ele botou 65, inclusive a policial militar, eu fiz uma brincadeira. Ora, o policial militar vai sair na rua com um fuzil ou com uma bengala? E se fala expectativa de vida, eu não sei ao certo, mas aqui no Rio de Janeiro está na casa dos 55 anos de idade. Mais de 100 já foram executados esse ano no Rio de Janeiro. Tem que ser diferente. Então temos que ter essa diversidade aí. Porque uma coisa, quando eu falo 65 anos, se fala, eu falo, por que não passar esse ano? Se conseguir esse ano, passar, por exemplo, o homem para 61 e a mulher para 55, já é um salto, já é um grande passo. Quem for o presidente o ano que vem,
Quem sabe passa 62,57, começa a mexer dessa forma, combate fraude também. Ok. É por aí. Agora, o outro grande problema nosso, que é a preocupação do Paulo Guedes, se gasta, segundo ele diz aqui, um plano Marshall por ano de juros em cargo da dívida. Ninguém quebra no canetaço acabar com isso. Mas falei, Paulo, tem que buscar uma solução. Candidato. Nós não podemos, Candidato. metade do que arrecadamos, pagar de juros. Kennedy, Tem uma pergunta que eu acho importante, porque ela é muito fruto de fake news. O senhor faz críticas ao chamado kit gay, mas ele é algo que nunca foi implementado pelo Ministério da Educação. Havia uma encomenda de um estudo para eventualmente preparar professores. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: há alunos que sofrem bullying na escola devido à orientação sexual ou até por algum comportamento que soa diferente da maioria dos demais alunos. Como é que o senhor acha que os professores devem tratar esses alunos? Olha só, eu tenho tudo documentado. Eu tenho uma audiência pública em Brasília que tratava do 9º seminário LGBT infantil. São 6 horas, assisti tudo aquilo. Peguei as notas taquigráficas. E ali, por exemplo, tinha um dos debatedores. Nunca existiu esse seminário, né? Peraí, que nunca existiu. Estou falando até publicado em Diário Oficial da União, a composição da comissão, inclusive integrantes da ABGLT, a Associação de Bissexuais, Lésbicas, Gays, etc. Está publicado em Diário Oficial, eu tenho comigo aqui, te dou o número de e a página para você. Como nunca existiu? O Haddad foi quem criou isso tudo. Então, eu tenho comigo aqui, vocês podem pegar no YouTube, filmetes, como por exemplo, Encontrando Bianca, com probabilidade, onde orienta uma criança a namorar com meninos e meninas, porque aumentaria em 50% a chance de ser feliz, até errado o percentual, né? Teria que ser 100%. Tá? É isso que é o tal do kit gay, não foi invenção nenhuma, onde me valia o rótulo de homofóbico. Inclusive, nesse debate, o seminário LGBT infantil, levanta lá um cara, né, que discute a tese dele, porque ele fez pesquisas em escolas. Candidato. Deixa eu terminar. Vamos lá. Deixa eu terminar. Em 11 municípios, o grupo da BGLT fez pesquisa e levantou, inclusive, que existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Eu te pergunto, qual foi a metodologia aplicada para saber se o Joãozinho de 6 anos é gay ou a Mariazinha de 7 anos é lésbica? Isso é uma realidade, continua com outro nome. Agora, o candidato, só objetivamente respondendo a pergunta do Kennedy, como o senhor acha que os professores devem tratar esses alunos? Ensino fundamental não tem que tratar. Quem cuida desse assunto é papai e mamãe. Querer achar que uma criança de 6 anos sofre bullying e você tem que estimular o sexo precocemente para todos, isso é um equívoco muito grande. Os pais não querem isso. O pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Não tenho nada contra gays. Cada um vai ser feliz da maneira que entender, bem entender, ponto final. Levar isso para a escola, não, agora não se discute. Ok. Porque não discute. Peraí, por que não discute comigo aqui as notas do PISA, aquele programa internacional de avaliação de estudantes? Estamos ocupando os últimos lugares. A molecada de 15 anos de idade, 70%, não sabe fazer uma regra de 3 simples. Não sabe interpretar um texto com 2 parágrafos. Essa é a educação do PT. Candidato, só para e empurreceu as crianças. Só para a gente fechar, eu tenho 30 segundos. Nesses 30 segundos, candidato, por que o senhor se considera mais preparado para presidir o Brasil do que o seu adversário? Em 30 segundos, por favor. Primeiro, que o meu adversário, né, nós sabemos quem comporá o seu ministério, que será feito pelo Lula. Sabemos o que vai acontecer. Eles já bagunçaram com o Brasil. Mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Do meu lado, eu tenho humildade e as boas pessoas que eu tenho como indicar para compor esse time de ministérios sem a participação política, sem o toma lá da cá, para que esses ministros trabalhem para o povo e não para agremiações político-partidárias. Candidato... E a experiência da de São Paulo afundou a prefeitura de São Paulo. Só falar mais alguma coisa? Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por atender a Rádio CBN, trazer aqui as suas impressões e suas propostas também, conversando conosco aqui na CBN. Muito obrigado, uma boa noite ao senhor. Boa noite, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jair Bolsonaro, candidato do PSL, conversando com o ouvinte da CBN. Nós vamos ao repórter CBN, mas eu lembro a você que logo depois nós temos uma entrevista com Fernando Haddad, o adversário de Bolsonaro do PT. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento